Então, gente, boa tarde. Vamos aí para nossa aula de filosofia, né? Nós vamos fazer aqui uma revisão, destacando os principais pontos, né? Lá do nosso capítulo 9, que trata da temática da ciência moderna e da nova imagem do mundo. É interessante nós observarmos, né, como ocorreu a influência do pensamento científico na filosofia e como a filosofia também acabou contribuindo para o desenvolvimento da ciência. Bem, o pensador que nós iremos abordar com bastante destaque é René Descartes, né? E aí o Descartes ele vai ter uma ideia de conhecimento, onde ele vai destacar, né, uma união substancial como critério de objetividade. E isso se deve muito, por exemplo, à influência da Revolução Científica, né, ocorrida ali entre os séculos 17, né, e o século 18, que vão dar contornos, né, diferenciados para os entendimentos, né, para a construção do conhecimento humano, né. Basta nós lembrarmos aí, nós tratamos isso, né, da importância que a ciência traz para a filosofia, né, no sentido de dar essa questão de objetividade, e aí com a visão cartesiana, né, nós vamos perceber, né, que o conhecimento ele tem que ser objetivo, ele tem que ter uma finalidade, e essa finalidade ela tem que estar estabelecida, ela tem que estar bem definida, né, para que ela possa ser alcançada. Para o Descartes, nós só concebemos os corpos pelo entendimento, daí a importância que vai ser dada, né, ao aspecto racional. Também trabalhamos isso nas nossas aulas, né, o Descartes como esse pensador que representa o racionalismo, né, ou seja, que diz que a razão é o elemento essencial para que nós possamos desenvolver o conhecimento, que afirma que o pensamento ele é condição, né, imprescindível, né? Ele é condição essencial para que a gente possa conhecer. E também, né, naquela frase, né, do código ergo, o pensar é referência para o existir, né? Penso, logo existo. Vamos observar também, dentro dessa questão, que o conhecimento e o domínio da natureza, e aqui eu quero frisar esse aspecto do domínio da natureza, eles acabam sendo empregados, né, justamente para satisfazer as demandas, né, as necessidades humanas e para aperfeiçoar a nossa existência. É importante nós darmos assim uma referência a esses dois elementos, justamente porque o domínio da natureza sempre foi um desejo, né, dos seres humanos. E qual aspecto deve ser levado em conta para que esse domínio aconteça? É justamente o processo de conhecimento. É o homem que conhece a natureza, é o homem que vai conseguir dominá-la, né? É o homem que vai conseguir é, tirar, né, extrair da natureza aquilo que, digamos assim, vai melhorar as suas condições, né, vai aperfeiçoar, né, as suas situações de existência. Então, esses aspectos eles vão estar sempre conectados, né, interligados uns aos outros. Ah, também destaco, né, que o projeto cartesiano ele indica, né, que se deve questionar de forma ampla e profunda, né, as antigas ideias e concepções. Né, é princípio de Descartes, nós vamos ver isso ao decorrer aqui da apresentação, que nós não aceitemos de maneira imediata, né, a determinadas verdades como absolutas, né, como definitivas. É necessário que nós questionemos essas verdades, até mesmo para que a gente consiga perceber, né, e compreender como elas se transformaram em verdade. E, caso contrário, né, desmistificar, né, desconstruir entendimentos limitados e que acabam levando, né, o ser humano, acabam levando o homem a erros, né, a situações de inverdade, né, a recorrência, né, de não melhoramento, de não desenvolvimento da ação humana. Então, o Descartes traz para a filosofia, influenciado, né, por esse aspecto de inovação da ciência,
justamente essa condição. É preciso que se perceba de fato se as verdades estabelecidas, elas devem ser entendidas e encaradas como tal, e como é que nós chegamos a esse processo? Justamente questionando, né? Justamente perguntando os porquês, né, dessas ideias, dessas questões terem se tornado verdadeiras. E, como consequência, comprovando, né, o teor e a veracidade dessas questões. Bem, é interessante também nós salientarmos, dentro do pensamento cartesiano, né, o pensamento do René Descartes, que ao abordar problemas do verdadeiro e do falso, né, na sua quarta meditação, que é no livro Meditações do Descartes, ele vai observar e concluir que o erro ele ocorre quando? Quando a vontade livre e mais ampla que o entendimento é estendida também às coisas que não são conhecidas por aqueles. Por aqueles quem? Por aqueles que estão conhecendo, né? Essas informações, elas devem tornar-se conhecimento, tá? Nós não podemos apenas ficar no espaço, né? Ou na situação, melhor dizendo, de suspeita, né? Mas nós devemos dar passos, né, mais significativos, nós devemos pisar em um chão mais consolidado, que de fato garanta, né, que a gente chegue, né, nós consigamos, de certa maneira, aliás, de maneira definitiva, alcançar, né, esses teores de verdade, né, ou apontar, né, que aquilo não é verdadeiro. Então, quando é que nós erramos? Quando nós nos prendemos apenas à dúvida, né? À negação e não buscamos comprovar, né, o que as coisas são. Eu preciso duvidar inicialmente, sem sombra de dúvidas, né, sendo redundante, mas eu também preciso superar essa dúvida. Eu preciso chegar às ideias verdadeiras, né, ou como o próprio Descartes coloca. Eu preciso chegar às ideias indubitáveis. Então, é um erro eu apenas duvidar. A dúvida é um princípio, é um primeiro momento, né, que eu preciso levantar, né, que eu preciso alavancar para que eu possa chegar, né, às ideias verdadeiras. Bem, então o grande racionalismo clássico na filosofia moderna ficou conhecido por quê? Porque Descartes, ao analisar o processo pelo qual a razão atinge a verdade, ele vai usar o quê? O recurso da dúvida metódica. Aquilo que a gente falava anteriormente. A dúvida torna-se princípio, né? O elemento primeiro para que a gente construa as noções do verdadeiro, né? Para que a gente tenha, né? Para que se obtenha uma relação onde as construções conceituais que nós vamos edificando, elas ganhem contornos, elas ganhem significados expressivos e elas se tornem de fato verdades, né? Elas se tornem de fato certezas que nos ajudem, né, a desenvolver e a ampliar o conhecimento. Então, a dúvida metódica ela vai ser muito importante para o pensamento cartesiano, né? Para que a partir dela, né, nós possamos consolidar os nossos conhecimentos. E o Descartes ele introduz uma grande modificação no pensamento moderno. Por quê? Porque ele vai dizer que o conhecimento verdadeiro ele é puramente intelectual, ou seja, ele parte das ideias. Daí o pensamento cartesiano, né, ele ser conhecido também como racionalismo. São as nossas ideias, são os nossos pensamentos, é a nossa ação puramente intelectual que garante, não é, que nós compreendamos as coisas, que garante com que nós desenvolvamos as noções, não é, e as situações de conhecimento. Então, a razão para o Descartes tem, né, um papel central, tem um papel definidor, né, como possibilidade que nós, seres humanos, temos para conhecer a realidade, para dominar a natureza e também, né, para nos autoconhecer. Bem, Descartes empregou o método universal para o conhecimento.
Por que desse método universal? Porque o Descartes ele chega à conclusão de que todas as situações elas devem ser compreendidas e elas devem utilizar os caminhos, né, situações comuns, né, para que esse conhecimento ele se chegue. Para que a gente não tenha conhecimentos díspares, ou seja, conhecimentos diferentes, né, meios diferentes, né, para elaborar as ideias de verdade. Então, nada pode ser aceito como verdade, mesmo quando reconhecido como tal. Aquele método da dúvida, né? Eu preciso questionar inicialmente, esse da tônica desse método universal. Eu preciso desconfiar das situações para que as certezas elas sejam consequência, né? Para que as verdades elas venham, né, como um acréscimo das situações de elaboração e de construção do conhecimento. Então, a dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno, né? Na medida em que nós objetivamos construir o conhecimento, então nós vamos primeiro, né, buscar saber os porquês, e a dúvida oportuniza isso, justamente para que esse conhecimento ele aflore, né? Ele surja, né? Ele tem um significado, ele tem uma expressividade. Só que não é uma dúvida comum. Essa dúvida ela deve, né, se basear em um questionamento rigoroso, né? Ou seja, em um questionamento que se baseie no espírito crítico, né? E que depois fundamente o pensamento filosófico. Não é duvidar por duvidar, mas é você ter situações, é você ter elementos que garantam que essa dúvida lhe ofereça respostas satisfatórias para os problemas que você está buscando resolver, né? E posteriormente para o conhecimento que você busca construir. Então, esse questionamento rigoroso, né? Esse espírito crítico, essa fundamentação para o pensamento filosófico são pontos, né, essenciais e que devem ser levados em consideração para que, de fato, né, as situações de conhecimento elas se efetivem e esses conhecimentos eles se tornem indubitáveis. Bem, para isso Descartes ele elaborou, né, as regras do método, né, que são caminhos que nós podemos utilizar e dentro desses caminhos, a gente vai poder organizar as situações de conhecimento e depois vai poder definir esse conhecimento como verdadeiro ou não. Então, vamos às regras. Então, o princípio da evidência é o primeiro elemento que nós devemos observar. O que é que esse princípio nos oferece? Que nós não devemos acatar nunca como verdadeiro o que não se conhece como tal, né? Então, pela evidência, a gente evita, né, a precipitação. Evitar a precipitação no sentido de eu querer aceitar de maneira imediata determinadas situações. É preciso que eu questione essas situações. Então, a evidência é aquilo que eu observo. Aquilo que eu estou observando é verdadeiro? É hora da gente dar, né, um passo para trás, né, questionar, se perguntar se aquela realidade, como ela está sendo apresentada, ela trata desse teor de verdade. Então, nós precisamos evidenciar, né, nós precisamos perceber, dar objetividade, né, à situação que nós queremos, ou que nós estamos pretendendo conhecer. O segundo princípio é o princípio da análise. Para o Descartes, nós precisamos dividir, né, os problemas, né? Por quê? Porque para ele, enquanto menores são as partes, né, melhor vai ser a sua resolução. Então, enquanto menores forem, né, os aspectos que eu vou observando dentro do problema, mais fácil vai ser de eu resolver esse mesmo problema, né? Ou eu vou ter condições mais favoráveis, né, para dar solução a esse problema, né? Se eu quero resolver o problema como um todo, eu posso conseguir fazê-lo? Posso. Mas se eu diminuir, né, se eu observar, né, palavras-chave, se eu observar situações específicas, né, a tendência é de que eu consiga obter uma resposta
mais satisfatória, né, e que a resolução para aquele problema, né, se torne mais efetiva. Então, analisar, né, através dessa divisão, no ponto de vista, né, cartesiano, é algo essencial para que a gente consiga, ao final, chegar, né, a uma concepção de verdade o mais perfeito possível. O terceiro princípio é o princípio, né, de síntese. Né? Para o Descartes, nós precisamos ordenar os pensamentos. Como é que essa ordenação ela acontece? Justamente começar dos aspectos mais simples, né? Ou como a gente costuma dizer no popular, dos aspectos mais fáceis, até nós chegarmos aos conhecimentos mais complexos. É preciso que eu entenda, né, aquilo que é elementar, né, aquilo que constitui, né, princípio para uma determinada ideia, para que depois eu possa desenvolver essa ideia e chegar na sua totalidade. Né? Então, elementos mais simples, né, quando eles vão se agregando, eles oportunizam, né, ao sujeito do conhecimento a compreensão de situações mais complexas, né? Que tem, né, uma característica de entendimento um pouco mais elevada. Então, nesse sentido, é que a gente vai desenvolvendo, é que a gente vai otimizando as nossas situações de aprendizagem. E, por último, o princípio de revisão e de enumeração. Então, é necessário, na visão do Descartes, que nós façamos enumerações complexas, né, e revisões gerais. Para quê? Para que a gente fique seguro, para que a gente fique seguro do que nós estamos afirmando e, acima de tudo, para que nada seja omitido, né? Para que a gente tenha essa noção do todo, né? Daquilo que nós estamos revelando, dos aspectos que nós trabalhamos ao longo, né, desses princípios, e aí sim nós cheguemos à definição, né, daquilo que é conhecimento e daquilo que é verdadeiro, ok? Então, gente, bons estudos, essa foi a nossa revisão, né? Leiam o nosso material, estudem os slides que eu mandei para vocês, tá certo? Assistam a essa aula e boa prova.